Cavaleiros do Zodíaco é um anime que foi criado apenas para vender boneco? O objetivo final de Cavaleiros do Zodíaco de Masami Kurumada ao ter a ideia e o projeto de Cavaleiros do Zodíaco transformar o ato em potência, era só mesmo vender boneco? Ou a questão de vender boneco foi consequência dos personagens do anime? Neste vídeo vamos debater um pouco sobre esse assunto, que alguns falam que o roteiro e o enredo de Cavaleiros do Zodíaco é fraco e ruim, que as histórias não são boas e que Masami Kurumada apenas teve uma boa ideia. Mas isso é verdade mesmo? Você já parou para questionar esse tipo de argumento onde diz que Cavaleiro foi uma febre só para vender bonecos? Então, neste vídeo vamos tratar um pouco sobre este assunto. Já aproveita, deixa o seu like, curte, comenta e compartilha esse vídeo. E se você também quer se tornar um membro aqui do canal, apenas por R$ 4,99 mensais, você vai ter acesso a vídeos antecipados aqui no canal e também a vídeos exclusivos, como também a outros benefícios aqui do canal nos comentários. Então, se você tem vontade de ter acesso a vários vídeos antecipados de vários animes, basta apenas se inscrever e se tornar um membro aqui do canal por R$ 4,99 mensais. Você se torna membro e vai ter acesso a vários vídeos que já temos aqui no canal pronto e produzidos para você. Então, sem delongas, vamos ao vídeo. Você realmente já parou para pensar se Masami Kurumada, ao criar o roteiro de Cavaleiro do Zodíaco e ter a ideia de fazer o mangá, ele apenas tinha como objetivo final vender bonecos, porque o anime é com personagens de armaduras? É óbvio que não. Ele não ia ter essa ideia apenas para vender boneco. Ele realmente decidiu criar um anime, um mangá, um enredo, uma história de Cavaleiro do Zodíaco para poder vender a história, o mangá, na Shonen Jump. Ele não tinha o objetivo final apenas para vender boneco. Isso foi uma consequência das empresas depois, que visaram os personagens com armadura para consequentemente vender boneco e ganhar mais dinheiro. Porém, essa não foi a ideia original, a premissa de Masami Kurumada. Assim como Yoshihiro Togashi, como Akira Toriyama criaram Yu Yu Hakusho e Dragon Ball franquia, eles tinham também a ideia de não vender boneco. E Hakusho e Cavaleiro Zodíaco e Dragon Ball Z acabaram entrando no mercado para vender bonecos. Mas o objetivo de Cavaleiros não era esse desde o princípio, era uma história, pois Cavaleiros Zodíaco tem uma história bem elaborada e bem escrita, um ótimo roteiro. Então não tinha como dizer, ou não tem como dizer esse argumento, que Cavaleiros é apenas um anime para vender boneco, assim como os Power Rangers ou outros Tokusatsu, que nem mesmo Power Ranger e Tokusatsu como Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider, Spilven, Cybercops não tinham o objetivo final de vender boneco. Isso eu creio que foi uma consequência das histórias dos personagens com as suas armaduras, os designs, que teve como consequência o mercado visando vender esses bonecos. Porém, a premissa era sempre criar uma história e um roteiro. E nós, os cavaleiros, devemos protegê-la. Estou começando a entender. Vocês foram cavaleiros escolhidos por Deus. Sua verdadeira batalha começa agora. Devem acabar com as forças do mal, custe o que custar. O inimigo é um santuário. Então você observa que este argumento, que é um anime criado apenas para vender boneco, não tem cabimento e respaldo. No caso, ele não se sustenta devido à história de Cavaleiro do Zodíaco. Vamos ver o enredo. O enredo se concentra em um órfão chamado Seiya, forçado a ir ao santuário na Grécia para obter a armadura de bronze de Pégaso, uma veste usada pelos 88 guerreiros da deusa grega Atena, conhecido como Cavaleiros. Após despertar o poder dos Cavaleiros, que é uma essência espiritual chamada de Cosmo, que se originou com o Big Bang, Seiya rapidamente se torna o Cavaleiro de Pégaso e retorna ao Japão para encontrar sua irmã mais velha, pois esta havia desaparecido no mesmo dia em que ele foi ao santuário. Quer dizer que ele morreu? Pois eu acho que ele mereceu, porque ele conseguiu transformar em um inferno a vida de todos aqueles que o rodeavam. Veja como fala! Por ser sua única neta, eu acho que você pode cumprir a promessa que ele me fez. Uma promessa? Isso mesmo.
Quando minha irmã e eu ficamos órfãos, ele fez com que nós dois vivêssemos separados. E me forçou a ir para a Grécia para me tornar um cavaleiro. Saori Kido, a neta do homem responsável por enviar os órfãos para o treinamento, fez um trato com Seiya pedindo para que ele participe de um torneio chamado de Guerra Galáctica, onde o vencedor dentre os Cavaleiros de Bronze receberia a armadura de ouro de Sagitário. O trato era que se Seiya vencesse o torneio, Saori o ajudaria na busca por sua irmã. Então, com certeza, depois de Masami Kurumada pensar no roteiro, criar o mangá, fazer todo o enredo da história com a mitologia grega, os personagens e tudo isso, consequentemente o mercado com certeza teve uma visão para vender os bonecos com as armaduras, do mesmo jeito que ocorreu com Shurato e Samurai Warriors, que foram feitos na onda de Cavaleiro do Zodíaco devido ao sucesso que Cavaleiro do Zodíaco estava fazendo no Japão. Não tanto sucesso como fez aqui no Brasil, porém estava fazendo um sucesso razoável. Uma prova é que até hoje a obra ainda está em continuidade. Então tudo isso foi em consequência desses personagens, tanto com os brinquedos de Samurai Warriors que lançaram aqui no Brasil, de Cavaleiro do Zodíaco pela Bandai e também de Shurato, como também Dragon Ball. Tem bonecos, camisas, jogos de videogame, todos os produtos, no caso, feito devido ao sucesso do anime. Porém, também não pode dizer que Dragon Ball foi feito para vender jogos de videogame, assim como Pokémon também. Foi um anime criado baseado em jogos de videogame, mas também tem o seu roteiro e sua história. Já os Cavaleiros do Zodíaco foi uma consequência, até porque mesmo para o anime vir para o Brasil teve que ter um contrato e um trato para deixar que a Rede Manchete trouxesse o anime Cavaleiro do Zodíaco para ser exibido aqui no Brasil nos anos 90, teve que ter abertura nos horários comerciais. Ela teve que ceder seus comerciais para exibição dos brinquedos de Cavaleiro do Zodíaco da Bandai. Aí nesse contrato eles conseguiram trazer o anime Cavaleiro do Zodíaco para passar aqui no Brasil, para com isso vender boneco. A emissora teria aqui no caso estar disponível esses comerciais de Cavaleiro do Zodíaco, mas no caso a história original de Masami Kurumada não foi com objetivo a ideia principal derivada de eu vou fazer este anime para vender boneco. Ele disse eu vou fazer esse anime assim como ele fez também outros animes, os Guardiões do Universo, que também é muito conhecido, e depois consequentemente poderia sim vender boneco, apesar de os Guardiões do Universo e outros animes que ele criou no caso não tinha a questão de heróis com armadura, e com heróis de armadura fica mais fácil para o mercado o design dos personagens. Assim também como Dragon Ball, que não é heróis de armadura, vendeu e vende até hoje bastante brinquedos, jogos de videogame, roupa, camisa, vários produtos de vendas da franquia Dragon Ball, mas também ele é um grande campeão em vendas de brinquedos e bonecos, ainda que não seja de armadura, e mesmo assim nós não podemos dizer que Dragon Ball foi um anime criado para vender brinquedos. A princípio, Masami Kurumada planejava criar um mangá com tema de luta livre, isso mesmo. Imagina só, quando ele fez Cavaleiro do Zodíaco, o roteiro, ele tinha em mente a questão de luta livre, de um anime de batalha mais voltado para os esportes, não com questão de mitologia e astrologia, já que ele gostava de escrever sobre esportes individuais, ao invés de esportes coletivos. Ele foi inicialmente inspirado em Karate Kid, de 1984, para conceber uma história sobre um jovem karateca chamado Seiya, encontrado por um mestre de karatê e seu assistente. No entanto, seu departamento editorial não aprovou a ideia, como ele achava que esportes simples como judô ou karatê não seria interessante o suficiente. Ele acrescentou aspectos da mitologia grega e constelações para torná-lo inovador. No entanto, o conceito básico de Saint Seiya era ser um mangá nenketsu, com um toque de moda adicionado pelas armaduras dos cavaleiros. Após o rápido cancelamento do seu trabalho anterior, o Tokuzaka, em 1984, esse senso de moda foi algo que Kurumada pensou que seria um aspecto que atrairia fãs, tornando diferente de seu mangá anterior, com uniforme simples de ensino médio. Embora apareçam armaduras medievais europeias, Kurumada disse que sua principal inspiração para as armaduras foi o livro de ilustração de Hajime Sorayama, de 1983, Sex Reboot. Além da moda, as armaduras foram criadas porque Kurumada
queria que os personagens lançassem faíscas explosivas e as armaduras eram uma forma de lhes conceber proteção. Inicialmente, ele não conseguia decidir que tipo de armadura seria, considerando até mesmo a casaia budista como base no motivo grego. Ele desenhou as atuais armaduras dos cavaleiros. Quando Kurumada estava no processo de criação de Saint Seiya, ele deu a Seiya o nome de Rin no início, já que Kurumada iria intitular seu mangá Jinka no Rin, Rin da Galáxia. No entanto, como Kurumada continuou desenvolvendo seu mangá, ele decidiu mudar o nome para Seiya, que era mais adequado. Primeiro ele escreveu o nome como kanji, que significa flecha sagrada, para relacioná-lo com a condição de Seiya como um cavaleiro, porém, depois decidiu usar o kanji, que significa flecha estelar, para enfatizar a constelação e o motivo mitológico. Finalmente, ele também mudou o título do mangá para Saint Seiya, uma vez que desenvolveu completamente o conceito dos cavaleiros. Além disso, Kurumada afirmou que uma das primeiras ideias que ele concebeu para Saint Seiya foi o Meteoro de Pégaso, como seu mangá usaria as constelações como um tema muito importante e sempre presente. Ele queria que seu protagonista tivesse um movimento especial, que seria como uma chuva de meteoros. Quando Kurumada desenhou a imagem de Seiya, ele se inspirou em seu personagem Ryuji Takane, o protagonista de seu mangá de sucesso, Ring Inkakeiro, que ele criou 9 anos antes de Saint Seiya. A maioria dos protagonistas das obras de Kurumada tem uma semelhança com o Ryuji, já que Kurumada adota a técnica Star System do reverenciado Osamu Tezuka, um elenco estável de personagens. O mesmo processo é feito com quase todos os outros personagens da série. Depois de criar Seiya como personagem Nenketsu, ele decidiu dar diferentes traços de personalidades para cada um dos outros personagens principais. Shiryu é o justo e sério, Yoga é possado e elegante, Shun é o menino adorável e Ikki o lobo solitário. Você vê que todos têm características diferentes, provando que Masami Kurumada pensou bastante para fazer o roteiro e o enredo de Cavaleiros do Zodíaco, que não é apenas um anime proposto com o ideal de apenas vender boneco. Tudo isso foi consequência, como o Yu Yu Hakusho também, e o Shiro Togashi fez o anime e o enredo bem pensado e bem trabalhado. E a sua consequência foi que o Yu Yu Hakusho também, todos os personagens, Yusuke, Kuwabara, Kurama e Riei, tiveram os seus bonecos vendidos, produzido e vendido vendas de boneco mesmo sem ser de armadura, semelhante a Samurai Warriors e Shurato, que nós falamos aqui anteriormente. Então você observa que toda essa questão, esse roteiro de Cavaleiro do Zodíaco foi bem elaborado e bem trabalhado com mitologia grega, e também a ideia de Masami Kurumada foi bem feita, caindo por terra essa questão que Cavaleiros teve a premissa da criação para vender bonecos, apenas visando o lucro com bonecos e não com a história do mangá e também com anime. Os bonecos, os brinquedos e todos os produtos vinculados a Cavaleiro do Zodíaco foi apenas uma consequência. Então, este vídeo foi mais para falar sobre essa questão desse argumento, que eu acho que não é muito fortalecido por essa questão, que Cavaleiro do Zodíaco tem um ótimo roteiro e uma ótima história, principalmente para a época e até para os dias atuais. Nós recomendamos que você assista Cavaleiros do Zodíaco. Também Samurai Warriors, Shurato, Yu Yu Hakusho, Samurai Warriors, Dragon Ball, dentre outros animes dos anos 90, que são ótimos. Então terminamos esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, pois é muito importante seu like para que o YouTube dê mais engajamento para o vídeo e entregue para mais pessoas. Se você gostou desse tema, também compartilha este vídeo com algum amigo seu que também tem esse argumento, essa questão que Cavaleiro do Zodíaco foi criado apenas para vender boneco. Porém, a história é bem interessante. Então, além de comentar, compartilhe esse vídeo e deixa seu like, certo? Então, meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Agradecemos, faz uma visita aqui no canal É Hora de Animes e também vem se tornar membro aqui do canal para ter acesso a vários vídeos antecipados. Então, terminamos por aqui e até o próximo encontro.